Fala, Fenômeno Azul, tudo bom? Boa tarde, vamos lá para falar um pouco do Remo, né? É o que resta, é a gente falar do Remo, e a gente fala do Remo com muita tristeza. A gente fala do Clube do Remo aí, faltando 26 rodadas para terminar a Série A, e muita gente já jogou a toalha. Muitas pessoas na imprensa nacional, até local, a gente em geral, muitas pessoas já dão o Remo praticamente como rebaixado. Então, mas por que já estão dando o Remo como rebaixado? Porque a tristeza bate o sentimento do coração e a expressão do torcedor, sendo que nós estamos a 5 pontos de sair da zona do rebaixamento. É simples, é notório e muito fácil de explicar a atual situação do Clube do Remo. E vou ser bem sincero, eu respeito todos aqueles que acham que o Remo já está rebaixado, faltando 26 rodadas. Eu não diria que o Remo está rebaixado, diria que a possibilidade dele não ser rebaixado é um milagre. Tá? Não cravo o rebaixamento, mas digo aqui que o que eu venho falando, que é quase um milagre o Remo não cair de divisão. Hoje são 20 de abril, se passaram aí praticamente 4 meses desde o início do Campeonato Brasileiro da Série A. Se a gente fizer um resumo desse primeiro quadrimestre do ano do Clube do Remo, é um resumo trágico. É um resumo de um filme de terror e dos piores filmes de terror que vocês já possam ter visto ou imaginar. A gente pega o acesso do Clube do Remo na marra, graças ao torcedor, sem planejamento, mas o que valeu é o que ficou na tabela. O quarto lugar, o acesso, aquela vitória magnífica de virada em cima do Goiás no Mangueirão. O último momento bonito que nós vivemos nos últimos 4 meses. E o filme de terror, o roteiro começa no início do ano. Renovações de contratos sem nexo algum, com a desculpa e premissa que esses jogadores iriam disputar Campeonato Paraense e Copa Verde. Seria o time alternativo do Clube do Remo. A desculpa, primeira desculpa do ano foi essa. Depois, outras contratações sem nexo nenhum, sem qualidade alguma para disputar o Campeonato Brasileiro da Série A, com a mesma desculpa que seria para disputar Campeonato Paraense e Copa Verde, Copa Norte, perdão, sendo que esses contratos foram feitos de um ano e a Copa Norte e o Campeonato Paraense para o Remo acabaram de forma melancólica e trágica. Ou seja, desculpas, desculpas e desculpas e mais desculpas, e a gente sempre alertando aqui. Pessoal, tem que ganhar o Paraense e Copa Norte, porque se for a desculpa para a Série A, não vai servir. Já que tem jogadores que foram contratados para Paraense e Copa Norte com 1 ano de contrato. Vou dar um exemplo aqui: Carlinhos da vida. Onde anda Carlinhos? O que o Carlinhos faz no Remo? Eu sei dizer, ganhando dinheiro. E ele está errado? Não está errado. Quem está errado foi quem contratou lá atrás, seu Marcos Braz, Tonhão e diretoria. O ano se inicia com todos esses erros, falta de planejamento. Qual foi o planejamento do Remo? Dar prioridade à Série A? Qual prioridade? O Remo hoje é vice-lanterna. Tem a pior zaga do campeonato, um dos piores ataques. E só não está na lanterna por causa de 3 gols no saldo junto com a Chapecoense. É o time que menos ganhou, assim como a Chapecoense, apenas uma vitória. Sabe-se lá como ganhou de 4-1 do Bahia. O planejamento não foi traçado. O planejamento, em nenhum momento essa palavra foi colocada ali na caneta, a ponta da caneta no papel, na sala de direção da sede social do Clube do Remo, no qual, infelizmente, preside Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão. Naquele momento, o Clube do Remo, né, de forma covarde, Braz saiu, não deu explicação, abandonou o projeto para ser candidato a deputado lá no Rio de Janeiro. Tonhão, mais uma vez, foi enganado, assim como já foi em outroras por Papelim, por Daniel Paulista, por Braz e outras pessoas que vêm para cá, ganham dinheiro, abandonam o trabalho, sem sequer dar explicação, que a gente merece explicação. A teoria é que nós somos os donos do clube. A gente sabe que existe uma turminha dentro do Remo que manda e desmanda no Remo, que entra de bicicleta e sai de carro blindado dentro do Bainão. Não dá em nada,
por isso acontece. Em outros clubes, Brasil afora, as coisas já não são tão fáceis assim. Pois bem, prosseguindo os primeiros 4 meses do Clube do Remo, depois de tudo isso que eu falei, ainda tem muito mais. E olha que se eu for falar aqui, eu vou ficar 24 horas falando. Eu tenho que fazer um resumo do resumo. Veio um novo executivo para o Clube do Remo. Esse novo executivo não dá as caras a tapa, não fala muita coisa. Quando fala, é bem pouco. Fez algumas contratações. Tentou o que pôde numa janela diminuída do que o ex-executivo do Remo, Marcos Braz, teve. Dizem pelas bandas do Bainão que ele serve mais para fazer logística do que propriamente para ser o executivo de futebol. Bom, contratar um executivo a peso de ouro para comprar passagem, para tratar de hotel, foi isso? Pois bem, parece que sim. Os erros continuaram aparecendo. Tínhamos, falando de comissão técnica, um treinador horrendo, Juan Carlos Osório. Para mim, com alguns distúrbios, porque o que ele fazia dentro de campo não era normal. Foi embora contratar o Léo Condé. Conseguiu em algum momento ajeitar a zaga do Clube do Remo, mas do meio para frente, muito mal. E aí vem falta de planejamento, vem contratações erradas, vem treinadores errados com perfis diferentes. O Osório atacava e não sabia se defender. Léo Condé até sabe se defender, mas não sabe atacar. Ontem caiu por água abaixo, levou 4 gols e poderia ter levado uma goleada histórica. Ou seja, são erros atrás de erros que fazem aquilo que eu falei lá no primeiro minuto do vídeo. Fazer com que a maioria dos torcedores já deem o Clube do Remo como rebaixado, faltando 26 rodadas para terminar a Série A, e ser o mero espectador do campeonato mais difícil da América do Sul, se tratando de campeonatos nacionais, que eu sempre falei aqui que é o Campeonato Brasileiro, aonde não aceito que a Série C e a Série B aceitaram do Remo. Falta de planejamento, uma inércia no futebol, amigos, diretores que não entendem nada, executivos que vêm para cá só ganhar dinheiro, presidente que não sabe dar uma entrevista ao seu torcedor. Série B, Série B, Série C, Série C, Série D, Série D. Série A não dá para andar lado ao lado de tudo isso que eu falei, e a palavra primordial é o amadorismo. Série A não aceita amadorismo. Série A não aceita um clube que não tem estrutura como o Clube do Remo, que treina no seu campo de jogo. Por que treina no seu campo de jogo? O próximo jogo do Remo no Brasileirão é contra o Cruzeiro. E o Remo vai jogar no Bainão, o campo onde treina. O Remo não tem um CT. O Remo não tem uma estrutura mínima para disputar um Campeonato Brasileiro da Série A. Se caísse, e caindo, ficasse com essa estrutura, ano que vem seria mais fácil ou menos difícil de subir novamente. Ficaria numa gangorra como um América Mineiro da vida, vou dar um exemplo. Mas a verdade é que vai cair sem ter essa estrutura. O campo, o CT que o Remo vai construir, não terá muita estrutura. 10 milhões não dá para fazer muita coisa no CT. Vão ter 3 campos, e 3 campos, pessoal, não vai adiantar de nada. CT não se resume a campo, CT se resume a um bom refeitório, a equipamentos de recuperação para jogadores, a auditório, a bons lugares para os jogadores poderem descansar, desfrutar e se recuperar. Profissionais gabaritados, não só de confiança, mas sim bons profissionais. O Remo não tem sequer presidente que tenha isso. Imagine funcionários que possam ter para que o Clube do Remo possa crescer e sair do amadorismo que se encontra dos anos 80, dos anos 90. O futebol evoluiu. O Remo está na Série A graças ao seu torcedor. Mas fisicamente, estruturalmente, o Remo ainda padece como um clube de Série D e Série C. A gente vê o Remo cansar na frente dos seus adversários. Muitos se perguntam por quê. Acabei de explicar. O Clube do Remo tem 12 jogos, uma vitória. Graças ao seu torcedor, graças àquela defesa do Rangel no pênalti, que o Bahia iria empatar naquele momento a 2-2. Psicologicamente o Remo cresceu, o Bahia se afundou e a torcida empurrou e ganhou aquela partida. Mais uma vez, sempre a torcida. Mas o que me deixa muito chateado é que a torcida sempre faz sua parte, lota o estádio. A torcida do Remo é a torcida mais falada da Série A. Dos 20 clubes, é o Clube do Remo. Seja em São Paulo, seja no Rio, seja no Rio Grande do Sul, seja onde o Remo jogue, as imagens, as câmeras, o microfone
com a voz do locutor, do comentarista, é sempre o Fenômeno Azul. É sempre o Leão Azul de Belém do Pará, chega até me arrepio, onde a torcida do Clube do Remo faz a diferença. Mas essa torcida vai ficar até quando fazendo diferença? Estamos em 2026. A torcida do Remo só serve para fazer a diferença. A torcida do Remo só serve para comprar ingresso. Mas não tem um poder a voto, porque para ter poder a voto, tu tem que comprar um sócio remida, proprietário, que é caro, onde a maioria esmagadora da população paraense não tem direito. Mas isso é bom para eles dentro do Clube do Remo, porque a galera que vota já está no sistema chamado Clube do Remo. E é fácil a dança de cadeira dentro do Bainão mudar de um lado para o outro, sem mudar o que a gente sempre gostaria de ter, profissionalismo. Muda os amigos, muda a cara, muda a novela, muda o horário. O roteiro é o mesmo. São anos e anos passando por isso. Falando de anos e anos, este é o ano de eleição. E este ano de eleição, já falei, este ano vai rebaixar o Clube do Remo mais cedo ainda. As brigas internas vão vir, a dança da cadeira vai vir, o roteiro vai continuar o mesmo. Em 2027, os mesmas caras, os mesmos amigos, as mesmas falácias, as mesmas promessas. Eu não esqueço, Copa Remo, eu tenho que rir. As duas torres do Bainão, Tonhão, promessas de campanha. Passaram-se 3 anos, mas a minha memória está muito fresca ainda do que foi prometido. Teria um levantamento da FGV, Fundação Getúlio Vargas. Lembro muito bem, Tonhão, não preciso nem ler. Está gravado na minha memória. Um time de primeira divisão. Um time estruturado. Vou deixar o Remo estruturado. Todas as promessas de campanha do seu Antônio Carlos Teixeira e seus amigos não foram cumpridas. E piorou. Ele levou para dentro do Clube do Remo o seu Manuelzinho Ribeiro, filho do ex-presidente do Clube do Remo, Manuel Ribeiro, que deixou dívidas e dívidas para a nossa instituição, onde foram pagas graças ao seu torcedor. E já está voltando as dívidas. O Remo já está com dívidas na Justiça do Trabalho. Já tem uma dívida milionária com o Juan Carlos Osório. Vai ter dívida desses jogadores que tem aí, porque o Remo tem mais de 45 jogadores no seu elenco. Léo Condé, uma hora ou outra, vai ser demitido porque a torcida não vai aguentar, vai pressionar. E os amadores do Clube do Remo vão acabar demitindo ele de forma tardia, inclusive. E haja dívidas e dívidas chegarem dentro do Bainão. Série A 2026, um ano que era para ser o melhor ano do Clube do Remo dos últimos 30, 40, 50 anos. Um ano sabático, um ano revolucionário, um ano de majestade, um ano de alegria, um ano de muitas felicidades. Está se tornando um ano de pavor, de terror, de mais puro amadorismo, escancarado e muito dinheiro jogado no lixo, né? Leonel Pico custou 9 milhões e é banco de Zé Welles, banco de Zé Ricardo. Já, contratação de 4 milhões de reais, o jogador que joga de cabeça baixa. Nosso ataque tem João Pedro, Eduardo Melo e Carlinhos. São jogadores que não jogariam uma Série B em alto nível e são opções para uma Série A. Nossa zaga tem 2 zagueiros, Marlon e Chamba. Não tem um reserva. Temos Kaique, Tassano e Léo Andrade. Nossos volantes eram reserva nos outros clubes. Vieram para o Remo para ser titulares em uma Série A. Nosso meio-campo veio da Série C. Nosso ponta, Iago Pikachu, veio como salvação. Era banco no Fortaleza, em fim de carreira. E o pior, 2 anos de contrato. Este é o Clube do Remo que teve alguns jogadores para se recuperarem aqui, como Patrick de Paula. Acabou não se recuperando. Hoje não consegue ser banco do time do Clube do Remo. Este é o elenco que formaram, seja Marcos Braz, seja Carlos Vivian. A grande verdade é que tudo isso passou pelo Tonhão, Antônio Carlos Teixeira, e agora seu mais novo, nova múmia do Clube do Remo, seu novo espantalho chamado, Manuelzinho Ribeiro. E onde esteve Manuelzinho Ribeiro na Série D? Onde estava Manuelzinho Ribeiro na Série C? E onde esteve Manuelzinho Ribeiro na Série B? Caiu de paraquedas. Não nas 2 torres do Remo, que até hoje não foram construídas, mas dentro do Bainão, numa Série A. A série mais difícil, como eu já falei, vou repetir, da América do Sul, que é o Campeonato Brasileiro da Série A. O Manuelzinho Ribeiro caiu lá de paraquedas, já deu algumas entrevistas dizendo que o Remo é um time de pouca estrutura, dizendo que não consegue demitir jogadores porque é difícil, não é tão fácil como se esperava. Na verdade, não era nem para ele dar dando essas entrevistas. Mas como eu falei, repito, o torcedor só serve para comprar ingresso, o torcedor só serve para comprar material e lotar o estádio
e no final não tem poder de voto, não tem poder de nada. E quando faz protesto, ainda leva bala de borracha vindo da Polícia Militar do Estado do Pará. A situação do Remo é praticamente irreversível. A situação do Remo só um milagre. E falo e repito, se isso acontecer, será o maior milagre da história do Clube do Remo. Subir da C para B não é tão milagre porque a Série C ainda anda ao lado do amadorismo. A Série B para A, você tem a torcida, tem clubes também limitados em alguns pontos. Não diria que é um milagre também. Diria que é um esforço e quem tem o fenômeno azul consegue fazer isso. Agora, Série A, torcida não vai fazer isso acontecer. Então seria algo divino, né? Compreendo e aceito e respeito quem acha que o Remo já está rebaixado. Eu não digo que o Remo está rebaixado. Repito, digo que é um milagre o Remo não cair de divisão. Um clube que vai jogar depois da manhã a Copa do Brasil totalmente derrotado. Um time que não conseguiu ganhar times de Série C no Campeonato Paraense. Times de Série D e sem divisão. Um time do Remo que já está eliminado da Copa Norte. Para aqueles torcedores que achavam que o tinha que focar na Série A, durmam com essa e engulam a sua própria propetência, né? E seu ego. O Clube do Remo não ganhou nada. O Clube do Remo não vai ganhar mais nada. Não tem como ganhar o Campeonato Brasileiro da Série A. Não tem como ganhar a Copa do Brasil. O que era para ter ganho, não ganhou, infelizmente. Adeus, ano de 2026 para títulos. Para quem não gosta de título, tá tudo ok. Para mim que gosto e outros milhares que gostam, é uma tristeza estampada no nosso coração, na nossa alma, né, na nossa cara. E agora só resta uma coisa: não ser eliminado pelo Bahia da Copa do Brasil, que é totalmente normal pelo momento que a gente vive. Um time taticamente, tecnicamente, fisicamente e principalmente psicologicamente estafado. E lutar para não ser rebaixado no ano mais teoria, que poderia ser um ano diferente, um ano ímpar. Está sendo um ano trágico, está sendo um ano para se esquecer. E eu acho que quando a gente acordar, vamos acordar mais uma vez na Série B e lutar contra tudo, contra todos, contra tudo e todos, eu falo, é a diretoria, para não cair de divisão da B para C, cheio de dívidas, ou disputar a Série B para permanecer, ou algum milagre que aconteça, subir novamente para a Série A, porque eu não vejo mudanças e uma luz no fim do túnel para o Clube do Remo. A diretoria está inércia, a diretoria está totalmente perdida no Campeonato Brasileiro da Série A, não sabem o que fazer, não estão acostumados, não tem uma pessoa que entenda como o Remo pode sair dessa situação. E o Remo segue nesse jogo, na vice-lanterna, rumo à Série B 2027. É a triste realidade e eu não vejo alguém que possa salvar o Clube do Remo neste exato momento dentro da direção do Clube do Remo. Já se passaram aí mais de 16 horas da derrota de ontem, nenhuma entrevista, só papo furado. O Léo Condé permanece no elenco, permanece à frente da comissão técnica e é o mais de sempre do mesmo. Só vão tomar providências quando não tiver mais o que se fazer. Se inscreva no nosso Instagram, @tnd.cr33. Se inscreva aqui, deixa o like, deixa os comentários de vocês, o que vocês acham, né, da atual situação do Clube do Remo. Estou mentindo para vocês, galera? Me diga se eu estou mentindo. Se eu tiver, eu já não sei mais nem o que falar. Se tem torcedores do Remo achando comum e normal o que está acontecendo, vocês estão de acordo com a diretoria e essa incompetência que está acontecendo dentro do Leão. Galera, se inscrevam, deixa o like de vocês, deixem aí o superchat, se tornem membro do canal, que é super importante. Valeu, galera, um abraço, até mais tarde, valeu, fui.